Em participação no podcast Inteligência Limitada, o deputado federal Nicolas Ferreira usou Felipe Neto como um trampolim para atacar o Lula. Quem vai explicar como exatamente ele fez isso é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Cara, realmente é uma coisa impressionante. A direita já pegou o Felipe Neto por causa daquele negócio de USAID, né? E agora, Sim. mais essa. Na verdade, assim, eu tomei um café uma vez com pessoas que eram do gabinete do ódio do Bolsonaro. Sim, Sofia, eu tenho esses encontros estranhos, a gente já tinha falado sobre isso no negócio da MBL, né? E essas pessoas... Não se preocupe, hoje o pessoal do chat descobriu que eu sigo a Damares Alves no Twitter. Mas você só segue, né? Eu fui no café e a pessoa ainda... vamos num lugar populoso aí, porque não sei como é que você atua, não sei o quê. E já começaram perguntando de matéria que eu fiz logo no papo. O papo foi tenso pra caramba. Mas eu lembro que as pessoas me falaram que elas tinham mais medo do Felipe Neto do que do Lula, e o Lula não tinha sido nem reeleito, tá? Nesse papo. Eles falavam assim, o Felipe Neto é um foco de uma nova formação de militância, e eles falavam como contraposição que o Nicolas Ferreira era a esperança deles contra o Felipe Neto. E aí o Felipe Neto sai da vida política. Mas aí, Sofia, aquela coisa, nós, sobretudo você que é mais adepta da esquerda radical, a gente sabe que a origem de classe do Felipe não é a população mais pobre. Felipe Neto essencialmente virou um milionário no YouTube, e assim, ele tem interesses empresariais que muito ultrapassam qualquer militância política que ele vai fazer. Ele sempre vai botar na balança o quanto ele tá ganhando, o quanto ele tá perdendo nisso. Eu não acho que ele vai trair o Lula, tá, gente? Eu não acho que ele vai se voltar contra a esquerda, mas ele fez um cálculo que ele falou, olha, e se eu ficar mais quieto agora, será que dá mais dinheiro? Parece que ele concluiu que sim. E aí ele se retira de cena. E aí abre o argumento perfeito, porque assim, o Nicolas ainda não tem idade para concorrer à presidência, mas ele já tá meio que quase explicitamente apoiando o Pablo Marçal. E eu estou falando para vocês a respeito desse risco. O risco do Pablo Marçal não é o Pablo Marçal só, é essa rede. Pablo Marçal, Nicolas, uma extrema-direita mais jovem, com um discurso que sai, inclusive, da bobajada do Bolsonaro. Então, assim, vai se criando um clima terrível. E o Poder 360 deu uma resumida aqui. Ele atacou o quê, né, Sofia? O que vem depois do ataque ao Pix? O ataque ao pé de meia, claro. Vai atacar diretamente a mamata para a juventude. Deputado citou o programa de incentivo estudantil como um ponto positivo do governo Lula, mas o que ele diz lá no Inteligência Limitada? Eu queria perguntar para alguém, para alguém o que o governo Lula fez de bacana. Eu confesso que não sei te falar, eu sei falar das coisas que o governo Bolsonaro fez, mas o governo Lula até hoje eu não consegui. O pé de meia, que é algo excelente para os alunos, teve irregularidades. Quem está falando isso não sou eu, é o Tribunal de Contas da União. O que ele omite, né? Na figura do Nardes, que incriminou a Dilma, né? E aí tem a matéria aqui explicando o que é o pé de meia e tal, e a revogação dele que afeta aí um programa de milhões, no caso, e o vídeo dele do Pix também que bombou. E aí, como é que ele usa o Felipe Neto como trampolim? Vamos ver aqui direitinho o corte lá no Vilela e vamos entender também o que o Felipe falou. Deixa eu trazer para vocês aqui o corte. Ver se tá no ponto. Vamos lá. Meio que desistiu da parada e durante muito tempo vocês foram arqui-inimigos, né? Ele fazia um vídeo, você fazia outro vídeo. Como foi essa época? Como foi aquele vídeo que você fez? Ele teve outro vídeo também. Qual a tua relação com o Felipe Neto? Cara, graças a Deus eu não tenho nenhuma, mas eu não tenho nenhum tipo de dificuldade de conversar com qualquer tipo de pessoa. Ele é um cara que eu queria, enfim... debate com ele ia ser... Não, acho que nem debate, cara, porque o debate eu acho que a galera é igual Coliseu, a galera quer ver sangue. Tá. E muitas vezes eu quero trocar uma ideia com um cara franco, e não dá pra ver a verdade. Diz o cara que chamou o Nando Moura de Nandoloide, né? O pessoal quer ver sangue, né, Nicolas? Só o pessoal, você não quer ver sangue nenhum, né? Não, eu até concordo com ele, debate não leva a nada, o pessoal só quer ver sangue, é só que o Nicolas dizer isso, jura? Dele aqui na frente, né?
Porque é um cara que, poxa, cresceu metendo um pau em Crepúsculo, zoando o estilo gay do vampiro, e metendo um pau em Restart, que era coisa de viado, falando mal do PT, quem vota em petista é burro, quem vota na Dilma é isso. E aí, do nada, o cara falou, opa, dá pra eu ganhar dinheiro aqui, desse lado aqui. E começou a ir. Só que, assim, fica uma coisa muito hipócrita, sabe? De que O cara só ele sempre tá certo, ninguém do lado tá... que tá ganhando, ele tá... ele tá sempre certo, ele nunca erra. E quando ele erra é porque ele tava tentando fazer o certo. Então, poxa, fica muito difícil conviver com uma pessoa assim, né? O cara foi pego jogando bola durante a pandemia, sendo que ele tava escrachando todo mundo que pisava na rua poder trabalhar. O trabalhador virou genocida e ele, pra jogar bola, foi um erro meu. E aí ele chegou e falou, não, foi só uma vez. Mentira, o Rica Perrone botou um monte de foto lá, mostrando que ele jogou bola um monte de vezes durante a pandemia. Então, assim, é um cara que eu sinto que, no fim das contas, ele pode enfrentar uma dificuldade muito grande na vida dele, que é perder o sentido da vida. Muita gente fala que, eu vi isso num podcast no Brasil Paralelo, de uma pessoa que perdeu um filho, ele fala, cara, muita gente acha que a maior dor da vida de uma pessoa é perder um filho. Na verdade não é perder o propósito, é o sentido da vida. Esse sim é a maior dor que você pode sentir. E no caso dele, quando você não tem algo fixo, você faz só porque tá ganhando, você concorda comigo que você não tem um caminho a seguir? É. William Shakespeare fala isso, né? Quando você não sabe qual caminho trilhar, todos os caminhos são errados. William Shakespeare diz, quando você não sabe para onde ir, todos os caminhos são errados. Nicolas Ferreira citando Shakespeare. Cara, esse corte tá incrível, que o Nicolas ele está tentando criar um personagem completamente diferente do personagem que ele criou para todas as outras situações, né? Cadê a testosterona, Nicolas? Cadê? Cadê a peruca? Cadê a irmã filmando outra menina dentro do banheiro da escola, sabe? Uhum. Aliás, hoje o plantão é especial Nicolas Ferreira, porque a gente vai chegar na transfobia ainda, tá? Não é nesse corte, mas a gente vai chegar lá. Esse aqui é só o oportunismo e a canalice. A gente vai ficar só nisso por enquanto. Então eu acho que ele é um cara que, assim, enfim... cara, todo tipo de cara eu tenho uma compaixão muito grande, porque esqueci qual que é o... Depois de citar Shakespeare. Não sei se é Felipe Neri, mas eu tava lendo um livro esses dias que tem uma citação dele que ele era, enfim, não sei se era um imperador ou um rei, e aí passa um bandido assim, indo pra cadeia e fala, olha, lá se vai Felipe Neri se não fosse a graça de Deus. Ô, Sofia, pega o comentário, por favor, da peruca. Não sei se você viu no chat agora. Peruca ou não peruca? Eis a testosterona. Nicolas Shakespeare. Chat, parabéns, vocês fizeram render o corte. Que coisa maravilhosa isso aqui. E a cada Shidoro fechou o chat hoje. Só mais um pouquinho, gente. Já vou pro outro corte. Então eu tenho olhos assim de amor com ele. Sabe? Olhos de amor pro Felipe Neto. É que essa frase ficou muito estranha. Como assim? Eu tenho olhos de amor com ele. Não tem problema. Imagina fazendo amor com ele. Vai lá, Virilha! Aí já é maldade que tá no seu coração. Tá, desculpa. Não, eu tenho olhos de compaixão. Entendi. E amor para as pessoas, assim. Eu olho e falo, cara, talvez poderia ser eu enganado, perdido, enfim, talvez você tá ali, meio perdido assim, nesse corte, cara. Animado com o dinheiro, com o poder, e Mas me ele tava perco. defendendo tão ferrenhamente o governo, você não acha estranho, de repente, ele fez não só campanha, ele fez comercial de TV pro PT, com a narração da voz dele. Que é mentira. Ele tirou foto com o Lula, postou, fez toda a campanha contra a direita, chamou o Bolsonaro de tudo quanto é coisa. Então, assim, cara, as pessoas, elas plantam e elas vão colher. Assim, é muito covarde da parte dele, tipo assim, ó, gente, vai por esse caminho. E depois que a galera tá no caminho, cadê o cara que tava me guiando pra cá? Ô, foi mal, gente. Valeu aí, não quero isso mais não. Pô. Então, Sofia, assim, eu entendo, tem um monte de gente aí, mas não é muita gente, mas algumas pessoas estão assim, o Felipe se engajou politicamente, e aí ele sai do nada. Ele nunca enganou ninguém, tá, gente? Ele tinha um engajamento político numa rede muito específica, que é o Twitter. Ele nunca enganou ninguém. No YouTube, ele nunca jogava os conteúdos políticos. E tinha uma razão, né, Sofia? Era uma rota de fuga. Sim, sim. Tipo, eu vou parar de falar de política, eu vou voltar pro Minecraft, vou voltar pro conteúdo de entretenimento, que ele é um colosso de audiência.
ele tomou uma decisão ali de fazer uma ajuda pontual. Eu não tô dizendo, gente, que eu acho ruim o Felipe tirar o time de campo. Tô falando pro nosso campo, nem o campo da esquerda, vai, o campo progressista, porque ele dialoga com uma direita liberal sim também. Mas ele não dialoga muito só com a esquerda, não. Eu acho ruim ele tirar o time de campo. Mas, por outro lado, ele nunca enganou ninguém. E a gente também precisa parar de ser carente, como as pessoas são carentes, inclusive, dentro do próprio lulismo, de só depositar a esperança no Lula, de depositar a esperança em qualquer pessoa que aparece destacando em rede social. A gente tem que ter maturidade, tipo assim, as pessoas vêm e vão. E acontece. O que você acha? Não sei se você quer falar um pouco. Não, o que eu fico pensando é que, assim, primeiro, ele nunca enganou ninguém, isso é de fato. Para começar, ele nunca foi, assim, de esquerda, ele sempre foi, no máximo, progressista. Isso. Isso dá para chamar. Isso dá para chamar claro. ele de progressista. Uhum. Agora, esquerda ele realmente ele nunca foi. Eu entendo o que você quer dizer com relação a gente não tem que ficar se apegando a qualquer um. Te dou total razão. Dito isso, eu também acho que assim, a gente tem que saber aproveitar quando tem um nome grande, porque o Felipe Neto é gigante nas redes sociais. É o maior youtuber individual do Brasil, tá, gente? Botem isso na cabeça. O Felipe Neto tem o tamanho do Monark. Se não mais. Ele é gigante. Então, se um cara desses começa a acenar, a gente tem que saber aproveitar. É isso. E aí é uma coisa. Não, e é uma coisa que, assim, independente de como você qualificar ele, se você qualifica como progressista ou como de esquerda, é assim. Se ele quisesse realmente abraçar a política 100%, Sofia, você concorda comigo que ele já teria se candidatado? Ele teria ganhado uma eleição como deputado federal, como qualquer outro cargo. Se ele quisesse realmente se enfronhar na política. Sim. Se ele quisesse, sim. Mas eu também... Aí talvez a gente tenha um ponto de discordância. Eu também não acho que essa seria a única ou sequer a melhor forma dele atuar politicamente. Não é a melhor, definitivamente. Sabe? Nem para ele e nem para, assim, digamos, para o país. Porque ele já tem dinheiro suficiente para afetar a política de outras formas. Como já faz. E, inclusive, se ele quisesse sumir da face da Terra e continuar afetando a política só com o dinheiro dele, ele conseguiria. Ele pode. Sabe? Até porque, vamos e convenhamos, também é uma coisa que é importante a gente dizer aqui. Felipe Neto, ele ganhou muito dinheiro com o YouTube, com redes sociais, mas hoje ele não depende mais delas para ganhar dinheiro. Hoje, se ele quisesse sumir da vida pública e continuar fazendo dinheiro, ele faria. Deixa eu falar de uma coisa só. A gente vai mostrar o corte do Felipe falando da saída dele da política. O Felipe tem uma empresa chamada Play9, que emprega ninguém mais, ninguém menos do que Fátima Bernardes, Galvão Bueno que acho que agora fechou com a Band, parece. Mas todos esses caras estão... E o sócio do Felipe é um cara que era da Globo. Então, assim, acho que Gabriela Prioli também parece que está nos agenciados dele. Assim, ele tem uma cartela de influenciadores digitais gigantesca, gente. Ele não ganha mais dinheiro. O YouTube é uma das coisas que ele puxa grana, mas, assim, não é nem a maior delas. Não é nem a maior delas, assim. E é o que a Sofia falou exatamente. Ele não tá aí tocando isso. E aí tem essa questão da origem de classe. O cara vai fazer uma continha. Vale a pena eu ficar ainda na linha de frente? Ele só mandou um ataque pro Nicolas do Twitter para dar um tchau e foi cuidar das coisas dele. E aí tem um vídeo aqui que a TV Afiada, que era do Paulo Henrique Amorim, fez, que aí tem ele justificando por que ele saiu da política. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. E, obviamente, muita polêmica, muita confusão, muitos problemas em função daquele assunto que a gente já sabe qual é, né? O assunto da política. Esse ano, eu decidi fazer algumas mudanças na minha vida. E vocês sabem que eu gosto de ter essa transparência, eu gosto de conversar com vocês, de falar. Esse público que assiste aqui, você que assiste aqui, normalmente não é o mesmo que me assiste em outras redes sociais, que me acompanha no Twitter, no Instagram, etc.
Eu gosto de, com vocês, ter uma intimidade maior para vocês saberem detalhes. Eu realmente sinto que a minha vida tinha mudado de estrada, de rumo, para uma estrada que eu nunca quis entrar. Eu tava como se fosse na contramão, numa rua que levava para o caminho errado. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser político, eu não tenho nenhuma intenção de seguir uma carreira nesse caminho. E era para isso que a vida tava caminhando, sabe? E eu tava assim meio perdido. A única razão de eu ter entrado nesse mundo foi para enfrentar algo que eu considero completamente errado. E eu me dediquei de corpo e alma. Eu mergulhei de cabeça, dediquei cada segundo da minha vida e acredito que fiz o meu papel. Mas do fundo do coração, para todas as pessoas que vão me cobrar, né, que vão ficar muito chateadas com isso, eu preciso dizer que eu preciso voltar a focar em mim, na minha felicidade e no que eu amo fazer, que é produzir conteúdo. Eu tive que abdicar de muitas coisas para essa vida que não é a vida que eu queria ter. Então, eu estou aqui, para quem é fã do canal, trazendo uma notícia boa. Que 2025 é o ano em que a minha prioridade volta a ser esse canal no YouTube. A minha vida volta a ser aquilo que eu amo de fato fazer. Amor, eu acho que é uma palavra meio forte demais. Mas pegando uma coisa que falaram aqui no chat, será que ele largou o ICL? Se eu fosse o empresário que trabalhasse com ele, eu recomendaria não deixar a sociedade. Porque é o que a Sofia acabou de falar, você continua influenciando, só que por trás das cortinas. Você não precisa se envolver diretamente. Exatamente, exatamente. E a gente tem que ver também que o Felipe, ele tem um perfil que ele pode fazer isso. E eu não digo só pela questão do dinheiro. Eu digo assim, eu como mulher trans, eu não tenho muita opção de não me envolver com política, porque a minha própria existência vai ser politizada, quer eu queira ou não. Sim. E isso vale para uma parcela considerável da população, quer estejamos falando das mulheres cis, das pessoas negras, etc. O Felipe Neto, tanto do ponto de vista de classe, mas também de todos os outros marcadores sociais, gente, se ele quiser nunca mais pensar em política, ele pode. Ele pode. Pode. A Sofia ainda tem a marcação. Mais uma coisa, só para eu encerrar. Desculpa, Pedro. Imagina. Só para eu encerrar. Também tem um outro fator aí, que daí eu acho que a gente tem que ser justo também aí com o Felipe Neto. Uhum. Ele apanhou muito por causa dos posicionamentos políticos dele, em termos de ameaça, de acusações falsas que colocaram polícia atrás dele e tudo mais, assim. Acusação daquela coisa que envolve menores de idade, que eu não vou falar aqui para não desmonetizar esse corte, a família Bolsonaro no pé dele, o Carluxo no pé dele. Então, assim, a gente tem que... eu acho que também vale ser justo, sabe? Ele teve, sim, uma perda muito grande nesse sentido, não sei dizer financeiramente, mas nesse sentido, ele tem as razões dele para não querer se envolver mais. Eu queria dar uma marcação, é evidente que a Sophie, por conta da transfobia, sofre muito mais preconceito, mas assim, até falar um pouco da minha situação, eu sou homem cis, branco, tal, privilegiado do ponto de vista de marcação, mas eu sou um cara pobre, e eu tô nessa, assim, cobrindo política como operário da notícia. E eu confesso pra vocês, gente, às vezes, pelas as amizades que você perde, o psicológico que também que é afetado, porque assim, eu fico muito vidrado nesse assunto. Eu às vezes fico medindo mesmo, Sofia, se vale a pena, sabe? É uma coisa que é muito desgastante, cara. É um negócio que é muito... a pandemia... você já estava trabalhando aqui no Meteoro. Meu psicológico foi pro saco, cara. Era morte todo dia, era contagem de cadáveres, sabe? Isso porque a gente não estava nem tanto em campo, a gente estava trancado em casa vendo o caos acontecer. Eu não tenho muita escolha de querer sair disso, mas assim, o Felipe Neto enxergou agora uma saída e ele vai cuidar das coisas dele, gente. Como tem muita gente que às vezes ajuda e aparece para apoiar o Lula só em período eleitoral, e não dá para culpar essas pessoas. Não dá mesmo, gente. A vida normal é assim, às vezes as pessoas têm outras preocupações. Querem tocar a casa de teatro deles, querem tocar a produção audiovisual deles, não querem debater o dia a dia da política, do Congresso. Outras pessoas vão fazer isso. E aí entra o meu trabalho, entra o meu trabalho da Sophie, entra o nosso trabalho aqui de vídeos e de sites que cobrem essas coisas do dia a dia, gente. E assim, respeitar
Eu falei hoje de manhã numa live que eu tava falando, assim, acho que a esquerda tem que entender mais que a gente tá funcionando num jogo de futebol, gente. Cada um joga na sua posição da maneira que pode. A militância tem um papel, os partidos políticos têm outro papel, as ONGs têm outros papéis, cada um no seu quadrado fazendo o que pode. Não dá para você exigir que exista um cara super-herói. Agora, o pessoal, parte do pessoal ter ficado puto com ele sair, ou os bolsonaristas usarem isso para ataque, é um sinal que, assim, o Lula tá sem herdeiro, né? E a gente pode estar bem ferrado na próxima eleição se ele não for o candidato, né? Provavelmente estaremos. Eu ouso dizer que talvez a gente seja ferrado mesmo se ele for o candidato. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Super otimistas! Pra cima! Bora! Pessoal que tá assistindo ao vivo, a gente já volta.